Bom, me pediram para eu fazer um comentário sobre o pronunciamento do novo ministro das Relações Exteriores, o José Serra, né? Que foi ontem. Então, o Serra fez um pronunciamento apontando alguns novos rumos que a política internacional do Brasil vai tomar daqui para frente. Eu confesso que eu achei interessante a visão dele, né? E concordei porque é isso que o Brasil precisa fazer. Tem toda aquela questão, né, o José Serra, que foi um socialista das antigas, né, um militante, né, se exilou fora do país, né, alguns dizem que ele faz parte do Foro de São Paulo, né, outros dizem que não, que seria perigoso nós termos um integrante do Foro de São Paulo como ministro das Relações Exteriores, etc. e tal. Mas nessa questão eu não vou entrar, né, nesse vídeo. Eu quero mais comentar o que o Serra disse, né, o que deve ser feito no Itamaraty para que o Brasil possa melhorar a sua visão diante do cenário internacional. Em primeiro lugar, eu quero dizer que nesses últimos 13 anos o Brasil não fez política exterior, né? Política externa, porque o PT transformou o Itamaraty num mero escritóriozinho que representava os interesses ideológicos do Partido dos Trabalhadores lá fora, né? Então a isso se reduziu o Itamaraty nesses últimos 13 anos, e nada mais. E o Serra disse que agora o Itamaraty deve trabalhar pelos interesses do Estado brasileiro e da sociedade, e não do governo, né? Conforme aconteceu, né, ocorreu durante o período petista, onde o Itamaraty não atendia aos interesses do Estado e nem da sociedade brasileira, mas sim do governo e do partido que o ocupava, né? E por isso também que o Brasil perdeu tanto prestígio diante do cenário internacional, porque o Brasil se afastou dos seus tradicionais parceiros econômicos, né, como os Estados Unidos da América, a União Europeia, o Japão. O Brasil se aproximou dos países da Unasul, Cuba, China, Coreia do Norte, os países islâmicos. Então, a política internacional, né, política bem entre aspas, né, do PT, ela lançou o Brasil nos braços desses países esquerdistas, né? O Brasil, na verdade, ajudou economicamente esses países esquerdistas. E isso ajudou em muito a criar a crise econômica que nós temos aqui no Brasil, porque através do BNDES, bilhões e bilhões de reais foram para esses países que têm ideologias, né, como o do PT também, esquerdistas, socialistas, e tudo isso prejudicou de uma forma gigantesca o nosso país. E parece, né, que o Serra ele quer mudar isso, e é preciso. E por este motivo também precisamos dar um voto de confiança para ele, né? Ele pediu um repasse de 800 milhões de reais por parte do governo para o Itamaraty, para fechar os furos do Itamaraty. Então, o Itamaraty está com uma dívida de centenas e centenas de milhões de reais por causa das cagadas do PT. Deixa eu dar um exemplo. O PT abriu 70 embaixadas brasileiras em outros países, a maior parte no continente africano, em países com os quais o Brasil não tem relações comerciais, né? Porque faz sentido abrir uma embaixada em países onde se tem relações internacionais, onde se tem relações comerciais, né? Só que o PT abria embaixadas em países que tinham relações ideológicas e esquerdistas com o PT, o que é algo completamente errado. E isso mostra que a política exterior do Itamaraty, né, do Brasil, ela atendia aos interesses ideológicos do governo e do Partido dos Trabalhadores, e não do Estado brasileiro e da sociedade brasileira. Então, com essa postura do Serra aí, parece que o Brasil vai se afastar mais dos países aqui, né, que integram a Unasul, o que é preciso, né? O que é preciso. Isso ele deixou muito claro assim ao afirmar que o Brasil vai reatar, né, vai fortalecer os laços comerciais com os tradicionais parceiros do Brasil, né, Estados Unidos, a União Europeia
e o Japão, que são as nações poderosas do mundo, que são as nações que têm algo a nos agregar, têm algo a somar ao Brasil, né? Ao contrário aí de Cuba, Venezuela, Bolívia, né, que são países que apenas aí sugaram recursos financeiros do Brasil. Era para lá que iam os bilhões de reais via BNDES e tudo isso ajudou a aprofundar a crise econômica brasileira. Então, torçamos, né, para que o Serra realmente faça isso. Se ele é integrante ou não do Foro de São Paulo, né, toda essa discussão, eu acredito talvez que sim, né? É bem provável, né, que ele tenha relações com essa gente, né, principalmente pelo seu passado como militante socialista, esquerdista, toda essa questão, sem falar que o PSDB é um partido, né, do socialismo fabiano, mas vamos pensar agora, gente, no Brasil como um todo, né? Vamos dar um voto de confiança ao governo do Michel Temer, aos seus ministros e vamos ver o que vai surgir. Mas fiquemos de olho, né? Eu nos meus últimos vídeos aqui eu estou mostrando o meu apoio ao governo do Michel Temer, mas isso não quer dizer que eu mudei o meu ponto de vista, né? Eu estou apenas pensando agora no Brasil como um todo, né? No Brasil como um todo, mas precisamos ficar vigilantes e fiscalizar o nosso governo, mas não fazermos críticas destrutivas, né? Porque o que interessa agora é nós afastarmos de vez a presidente Dilma Rousseff, a presidente afastada, e depois nós vamos resolver, né, as nossas demais diferenças, certo, gente? Um forte abraço e até a próxima. Valeu!